Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a programação da TV Rio Preto, aqui pelo canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta terça-feira, dia 17 de setembro. E como eu disse, você também pode assistir ao vivo pelas nossas redes sociais. O nosso site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. Secretaria de Saúde de Rio Preto intensifica ações contra o sarampo. Jovens são agredidas por homem após discussão em Rio Preto. Idosa confunde assalto com brincadeira e acaba machucada. Rio Preto recebe um dos maiores eventos gastronômicos do país. Jovem pede comida por aplicativo, paga com notas falsas e é pego pela polícia. Petrobras afirma que não haverá previsão para reajuste de preços para o consumidor final. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. E olha só, o recado é para quem vai tirar a carta de habilitação agora. Chegou ao fim a exigência do uso de simulador para a Carteira Nacional de Habilitação. O texto foi publicado no dia 17 de junho no Diário Oficial da União e deixa claro que a medida é improrrogável. A mudança, determinada pelo governo federal, passou a valer na última segunda-feira, dia 16 de setembro, e também altera o processo para obter a autorização para conduzir ciclomotor de até 50 cilindradas. Para quem vai tirar a CNH categoria B, que é a para carros, também acaba a exigência do simulador nas autoescolas. Fazer as aulas no aparelho passa a ser facultativo. Com isso, cai o número de horas-aulas obrigatórias, que passará de 25 horas para 20. É a mesma carga horária de antes do simulador ter sido adotado. E o número de aulas noturnas também será reduzido para 1 hora. Durante 1 ano, quem quiser guiar as cinquentinhas poderá fazer provas teóricas e práticas sem ter feito aulas. Somente se o aluno for reprovado, terá que passar por aulas práticas. A partir de setembro de 2020, voltam a ser exigidas as aulas, mas o número vai cair de 20 para 5 horas, sendo que apenas uma delas deverá ser noturna. No exame prático, o candidato poderá também usar o seu próprio ciclomotor, desde que o veículo tenha no máximo 5 anos de uso. As mudanças foram criticadas por especialistas de trânsito. Segundo eles, quando é reduzida a carga para baratear custos, aumenta o risco de acidente no futuro. E, como consequência, aumentam os custos para a área da saúde. Para Maurício Januzzi, advogado especialista em direito do trânsito, o governo está tirando algumas áreas essenciais para a formação do condutor, em detrimento de um custo mais baixo. O presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado de São Paulo, para ele, desburocratizar o processo é positivo, mas os condutores deveriam continuar sim fazendo as aulas em simuladores. Também em junho passado, o governo federal propôs outras mudanças no Código de Trânsito, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso, entre elas o aumento da pontuação máxima para a suspensão da CNH por infrações e o fim da multa por transportar crianças sem cadeirinha. Para essas mudanças não há previsão ainda de quando elas serão analisadas. E as obras de duplicação da rodovia BR-153 no trecho entre o Trevo de Talhado e Badibacite poderão sofrer atraso ou o ritmo de trabalho diminuído. As informações são da própria empresa executora da obra, a Dinasteste, que alega a diminuição do pagamento por parte do DENIT. Apesar de estar 75% concluída, a obra inquieta o governo do prefeito Edinho Araújo. Em nota, a prefeitura informou que Edinho continua fazendo, junto ao ministro Tarcísio Vieira da Infraestrutura, para que o trabalho não seja paralisado. A falta de dinheiro do governo federal
tem afetado o andamento de várias obras pelo Brasil, mas a BR-153 é uma das mais importantes para a região e não pode parar, afirmou o prefeito de Rio Preto. E duas jovens, uma de 22 e uma de 23 anos, foram agredidas pelo ex-namorado de uma delas na noite do último domingo no bairro Solo Sagrado, aqui em São José do Rio Preto. De acordo com as informações, as jovens foram surpreendidas pelo agressor quando saíam para uma festa. O homem, que aparentava estar embriagado, quis ir junto e, por causa do estado dele, as vítimas deixaram. Em seguida, as jovens foram até a casa do agressor e ele pegou uma faca e feriu uma delas, a jovem de 22 anos. O homem também agrediu a namorada, puxando pelo cabelo e arrastando ela pela rua. A polícia militar foi acionada e, quando chegou, o agressor tinha fugido. A mulher esfaqueada foi levada para a unidade de pronto atendimento da Zona Norte e está em estado de observação. A outra vítima foi levada para o plantão policial, mas, devido às lesões, também foi levada para a UPA do bairro Tangará. O veículo do agressor foi apreendido, assim como os documentos que ainda estavam no carro. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. E a Polícia Ambiental prendeu no final de semana um homem carregando em baldes 26 quilos de carne de capivara no bairro Brejo Alegre, aqui em Rio Preto. Os policiais chegaram até o local depois de receber uma denúncia anônima. Quando avistou a polícia, o homem tentou fugir por um canavial, mas foi preso e levado para a delegacia. O suspeito confessou que matou a capivara com uma espingarda calibre 22, que foi apreendida também com mais 6 munições intactas. O delegado de plantão estipulou o pagamento de uma fiança de R$1.000. Como no momento ele não dispunha da quantia, permaneceu preso. Além disso, a Polícia Ambiental aplicou uma multa de R$13.000 e ainda terá que responder por processo de crime ambiental. E ontem eu falei aqui no RP Notícias do caso da criança que foi atingida por uma pedra de mármore em Irapuã. A Polícia Civil também abriu inquérito para apurar a morte do bebê. A família havia alugado o salão para comemorar o aniversário do irmão mais velho da vítima. A perícia esteve no local e apurou que a mesa pesava mais de 100 quilos. O salão de festas é mantido pela prefeitura da cidade. O delegado de Irapuã acompanhou a perícia para apontar as responsabilidades. Familiares e funcionários da prefeitura serão ouvidos nos próximos dias, mas a fatalidade é apontada como principal embasamento dos que já foram ouvidos até agora. E ainda falando sobre atrocidades vitimando bebês, nesta semana a polícia de Rio Preto investiga o caso de uma criança de 32 dias que foi internada em estado grave na UTI do Hospital da Criança e Maternidade. De acordo com as primeiras informações, o principal suspeito das agressões é o próprio pai, que teria se irritado com o choro do bebê. A mãe da criança tinha deixado o filho na casa da avó paterna para ir ao trabalho. A vítima foi atendida inicialmente no UPA Jaguaré, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o bebê chegou com várias lesões pelo corpo e precisou ser entubado. A última informação é de que ele está em estado gravíssimo. O pai não foi localizado e ontem a Delegacia de Defesa da Mulher abriu inquérito para apurar a responsabilidade. E após ficar 12 dias internado na Santa Casa de Rio Preto, o jardineiro que caiu do telhado não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde da última segunda-feira. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Celso Aparecido Lourenço, de 52 anos, caiu do telhado de sua residência e sofreu traumatismo craniano. O acidente aconteceu no dia 5 de setembro. Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado na unidade de terapia intensiva, mas, infelizmente, não resistiu e morreu. E agora eu vou chamar o nosso apoio cultural e volto já já com mais notícias de Rio Preto e região. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200.
Olá, amigos de São José do Rio Preto, região. O nosso encontro está chegando. No dia 20 de setembro, eu estarei aí com vocês no Costilhar da Cosmos, que acontece aí no Vila Conte, em São José do Rio Preto. A festa é tradicional, tem muita música, comida, bebida à vontade. Você vai perder nunca, né? O mais importante, é um evento solidário, pessoal, beneficente. Parte da renda da festa vai para a APAI e para a ACD de São José do Rio Preto. Não fique de fora, te vejo lá. Sei que eu errei, mas eu não sou covarde, eu sei. O RP Notícias está de volta e Rio Preto irá receber durante o mês de outubro o SP Gastronomia, um dos maiores programas gastronômicos do país. O evento terá sua primeira edição durante todo o mês de outubro, com mais de 200 atividades nas 16 macro-regiões do estado de São Paulo. Os interessados em participar devem fazer as inscrições diretamente pelo site, que é o www.feitoemsp.com.br até o dia 26 de setembro. Além de Rio Preto, podem participar estabelecimentos como restaurantes, bares, padarias, produtores e fabricantes das cidades que compõem a macro-região. A relação delas está disponível no site do concurso, como eu já disse, é o www.feitoemsp.com.br. Para se inscrever, o primeiro passo é descobrir a qual circuito pertence e conferir no calendário as datas limite de inscrição, participação e seleção. Todos os municípios do estado poderão ser representados com produtores, pratos que devem ser inscritos por meio de estabelecimentos comerciais que produzam e comercializem em endereço permanente e horário comercial. O formulário de participação deve ser preenchido por completo com diversas informações. Os participantes também terão que fazer a defesa do prato ou produto, contando a história, a criação e qual a relação dele com a cultura local. Só será permitida a inscrição de um prato ou produto por CNPJ. Os pratos e produtos devem respeitar uma ou mais dos seguintes pré-requisitos: ter relação cultural gastronômica com a cidade ou região, ter sido criado a partir da utilização de produtos agropecuários produzidos na sua região, apresentar valor turístico, cultural, histórico, econômico ou social e que seja, claro, saboroso, né? No dia 6 de outubro, o chefe convidado para ser padrinho de Rio Preto realiza uma super aula gastronômica para os participantes e, além disso, também será realizada uma aula de empreendedorismo com espaço para exposição e venda dos produtos a preços populares que vão de R$ 15 a R$ 25. Tudo isso regado à música boa de um artista renomado que ainda vai ser divulgado em breve pela organização do evento. E a primavera está chegando e Rio Preto recebe mais uma edição da feira CEAGESP em Flor. O evento, gratuito e aberto ao público, reunirá atacadistas das associações dos produtores e comerciantes do mercado de flores de São José do Rio Preto. Serão 20 mil metros quadrados compostos por flores, plantas, insumos, gramas, folhagens, árvores frutíferas e ornamentais, artigos florais, artigos artificiais, essências e artigos para decoração de casa e jardim, entre outros. A feira é aberta ao público, seja ele consumidor final, revendedor ou profissional da área. A expectativa para esta edição é de que mais de 40 mil pessoas visitem a CEAGESP Flor. Então, anota aí, hein? A feira tem início amanhã, dia 18 de setembro, e segue até o próximo sábado, dia 21, e vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando, então, que a entrada é gratuita. E a Petrobras informou por meio de nota que está monitorando o mercado internacional de petróleo em função dos ataques a uma refinaria na Arábia Saudita. Os ataques aéreos à refinaria resultaram na elevação dos preços internacionais do petróleo. Por enquanto, não há previsão de reajuste de preços de produtos negociados pela estatal, como os combustíveis e derivados do petróleo. Segundo a Petrobras, a cotação internacional do petróleo apresenta volatilidade e a alta súbita de preços pode ser atenuada na medida em que esclarecimentos sobre o impacto na produção mundial
sejam conhecidos. Por isso, irão acompanhar a variação no mercado nos próximos dias e não fazer um reajuste de forma imediata. 26 casos de sarampo foram registrados aqui em Rio Preto. Por isso, continuam as ações voltadas ao combate do surto da doença. A doença, o sarampo, não ocorriam casos aqui em Rio Preto desde 1999. Em 2016, o Brasil recebeu a certificação de eliminação do sarampo no país. No entanto, com a migração dos venezuelanos pelo estado de Roraima, em meados de 2017, o vírus voltou a circular em diversas regiões. Neste ano, o estado de São Paulo apresentou aumento de casos de sarampo. E em Rio Preto, foi observada a entrada do vírus em um surto importado no mês de julho. Segundo a gerente do setor de imunização da Secretaria de Saúde, Michela Dias Barcelos, a doença precisa ser evitada, já que é totalmente controlada por meio da vacinação. A vacina é a tríplice viral que combate ao mesmo tempo o sarampo, a cachumba e a rubéola. Ela faz parte do calendário oficial do governo federal para crianças, adolescentes e adultos. Neste momento, por conta do surto da doença, bebês de 6 meses a 11 meses também estão tomando uma dose que é chamada dose zero. Essa dose é extra e não é válida para a rotina, então ela deverá ser repetida posteriormente, tá? Então, se você ainda não se vacinou ou tem alguém da sua família que não foi imunizado, procure a unidade de saúde mais próxima de você e previna-se. E uma aposentada de 69 anos precisou ser submetida a uma cirurgia depois de ter o fêmur fraturado em um assalto que aconteceu na última sexta-feira no Jardim Mugnani, aqui em Rio Preto. Ela achou que tudo não se passava de uma brincadeira. A idosa chegou na casa dela depois do trabalho, por volta das 6h30 da tarde, quando um carro preto se aproximou e parou. Um homem desceu e apontou uma arma para a vítima, que exigiu que ela entregasse a bolsa. Acreditando ser uma brincadeira, pois ela já vive ali no bairro há muitos anos, a idosa não entregou os objetos, momento em que um dos assaltantes a empurrou. A vítima caiu no chão e, com o impacto da pancada, fraturou o fêmur direito. O ladrão pegou a bolsa e voltou para o carro. Os dois fugiram e levando documentos pessoais, cartões bancários, notebook, celular, carregador e ainda R$600 em dinheiro. A idosa foi socorrida ao hospital e agora permanece na casa dela, acamada, se recuperando. A filha dela, uma secretária de 33 anos, foi à delegacia na noite de segunda-feira para registrar o boletim de ocorrência. A polícia vai investigar o roubo. E um comerciante foi vítima de um golpe de notas falsas na noite de segunda-feira aqui em Rio Preto. O golpista, de 18 anos, tentou enganá-lo uma segunda vez na madrugada desta terça-feira, mas acabou detido pela polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria recebido um pedido por aplicativo. O cliente pediu para pagar o valor separadamente, dizendo que seria um lanche para ele e outro para um amigo. O motoqueiro levou o pedido e o troco até o endereço indicado e lá recebeu 2 notas de R$50, devolvendo 68 de troco no total. Chegando no restaurante, a vítima notou que as notas eram falsas. Ele consultou o endereço da entrega e descobriu que o suspeito informou o endereço qualquer e apenas esperou a entrega no local. Por volta da 1h da manhã de terça-feira, o comerciante recebeu um outro pedido suspeito. Imaginando ser o mesmo golpe da mesma pessoa, ele foi até o local e chamou a polícia. Foram encontradas com o suspeito 2 outras notas aparentemente falsas de R$50, uma na carteira e uma dentro da capinha do celular. Foi registrado um boletim de ocorrência e o caso será investigado pela Polícia de Rio Preto. E o RP Notícias desta terça-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma entrevista ou reportagem, acesse a nossa fanpage. É facebook.com/TV Rio Preto 7. Para saber o que rola ao vivo aqui na nossa programação, acesse o nosso site, é tvriopreto.tv. E para saber mais sobre os nossos parceiros e convidados, siga a nossa página no Instagram. É o @RP Notícias Oficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O nosso e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã, aqui, ao meio-dia, ao vivo no canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Tenha uma ótima tarde e até lá.